Queridos, queridas, boa tarde. Dando continuidade às obras da carne, texto base Gálatas capítulo 5, começando do 19, agora já entramos no versículo 20. Hoje eu irei abordar a obra da carne chamada feitiçaria. Tá? Então vamos ao dicionário primeiro, depois iremos às referências bíblicas, tá bom? Então aqui, ó, no dicionário, feitiçaria significa usar de qualquer meio para forçar uma pessoa a fazer o que não quer. Interessante isso, né? Somente o Eterno pode mudar pessoas e influenciá-las a fazer algo. Qualquer pessoa que tente agir assim estará praticando feitiçaria em última análise. Também está relacionada a ocultismo, obra de feiticeiro ou feiticeira, tá? Bruxaria, também é um outro significado para feitiçaria, tá bom? Vamos começar no inverso. O versículo é Apocalipse, último livro da Bíblia, tá? Capítulo 22, versículo 15. A classe de grupo ou de pessoas que não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, tá bom? Não vai habitar na Nova Jerusalém, tá bom? Fora ficam os cães, os feiticeiros. Depois ele continua, aqui ó, tem até os impuros, tá? Os idólatras, que falamos de idolatria antes de feitiçaria. Todo aquele que ama e pratica mentira. Tem gente que acha que mentir é um pecadinho, né? É uma bobeirinha, mas não sabe que quem ama e quem pratica a mentira também não vai para o céu. Não vai para a Nova Jerusalém, tá? Vai para o inferno. Me perdoa, mas eu tenho que falar isso. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade possa causar um grande prejuízo na tua vida, você venha a perder tudo, fale a verdade, tá? Agora vamos retroceder, vamos para as igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, igreja de Tiatira, vai falar de uma mulher chamada Jezabel, que é muito semelhante às características dessa mulher, da Jezabel do Antigo Testamento, a feiticeira que se levantou contra os profetas de Deus e principalmente contra o profeta Elias. Até o profeta Elias teve até medo dessa mulher. Mas eu vou passar depois no Antigo Testamento, tá? Carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2. Vamos a partir do versículo 18, tá? Para poder entender como essa mulher, a feiticeira Jezabel, ou qualquer que seja outra feiticeira, ou homem que seja feiticeiro, o estrago que causa nas igrejas, tá? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, né? E os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu acho que está tão claro que eu não preciso nem explicar, né? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecerão, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, o ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria, a idolatria, a prostituição, o comer comidas sacrificadas a ídolos, significa coisas profundas de Satanás. A revelação aqui, ó, que o Espírito Santo está dando. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus afirmando, então conserva aquilo que tu tens. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coisa muito séria, né? Então, você pode não praticar essa imundícia, não ter perversão sexual, não adulterar, não se prostituir, não idolatrar. Mas se você tolera esse tipo de pessoa dentro da igreja e é conivente, não repreende, é a mesma coisa que você estivesse praticando. Você também é praticante dessas obras, tá? A palavra de Deus, ela é muito clara. Vamos a 1 Reis, capítulo 16. Vai falar um pouquinho sobre a Jezabel do Antigo Testamento, essa feiticeira que era uma mulher bonita, sedutora, inteligente, mas ela usava essa qualidade boa de inteligência para o mal. Ela era uma assassina, era uma mulher que tramava, perseguia os profetas de Deus, tá? E fazia coisas erradas, ela comercializava de forma ilícita na época as mercadorias. O reinado de Acabe, de Israel, seu casamento com Jezabel. Provavelmente, ela também era uma mulher estrangeira, tá? Provavelmente, Acabe teve chance de casar com mulheres de Deus, né? Da sua linhagem, mas foi seduzido por Jezabel. Então vamos lá, a partir do versículo 29. Acabe, filho de Onri, ou Onri, eu vou falar Onri, tá? Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria 22 anos.
Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Foi seduzido, né? E acabou imitando a sua esposa. Por isso, né? Casal, são dois numa só carne, né? Um contamina o outro, é impressionante isso. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Idolatria, né? Levantou um altar a Baal. Como se não bastasse adorar, ainda tinha que levantar um altar, né? Esse Deus estranho. Na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Eu não vou entrar em questão aqui da vida de Jezabel e do rei Acabe. Isso cabe uma outra pregação, tá? Mas também nós temos mais relatos em 1 Reis, no capítulo 18, 19 e 21. E depois em 2 Reis, capítulo 9. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, só para mostrar que ela era feiticeira, tá? Então, vamos lá. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Uma feiticeira, tá? Abominação aos olhos do Senhor. Agora vamos aos outros textos de feitiçaria. Como isso desagrada profundamente o Senhor Deus Todo-Poderoso. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Olha aqui Deus dando a orientação, hein? Não vos voltareis para os necromantes. Em outras traduções, feiticeiros, tá? Nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Depois, Levítico 20, capítulo 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, eu o eliminarei do meio do seu povo. Matem. Deus não se agrada disso, não. Deixa eu ver aqui.
Ó, um pouquinho antes, que o tema anterior foi o pecado da idolatria, nós temos aqui, ó, o castigo da idolatria, em Deuteronômio 17. Quem quiser acompanhar, depois lê, tá? Eu vou para o capítulo 18 de Deuteronômio, a partir do versículo 9. Contra os adivinhos e os feiticeiros, tá? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. É proibido, hein? Vai ficar um pouquinho extenso, porque eu acho que vale a pena ler. Eu tive um trabalhinho para achar isso, tá? Ó, 1 Crônicas, capítulo 10, vai falar da morte de Saul, mas do rei Saul, que logo em seguida, rei Davi já tinha sido ungido rei, assumiu, né? Ó, o versículo 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, uma feiticeira. Deus abomina, hein? Fica aí querendo fazer consulta aos mortos, invocar espíritos para saber aí o que está acontecendo com o seu parente que já morreu, teu amigo, teu ente querido. Para com isso. Se é abominação ao Senhor, vai morrer, hein? Se não morrer a morte física, vai experimentar a segunda morte, tá? Se não se arrepender. Presta atenção nisso, tá? Isso é coisa muito séria. Isaías capítulo 8. Versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva.
Miqueias, capítulo 5, versículo 12. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, esse é o seu nome. Já que está estendida a pregação, eu vou falar um relato aqui que eu tive a oportunidade no passado, ouvir um testemunho. Um testemunho de uma feiticeira que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Na época, ela era uma grande feiticeira e fazia muitos rituais, tanto de baixa quanto da alta magia, tá? E aí, uma vez chegou no local que ela dava esse tipo de trabalho, um carro luxuosíssimo. E quando esse carro parou, abriu a porta, saiu uma mulher lindíssima, uma mulher morena, muito bonita mulher. Um cabelo lá na cintura, corpo escultural, saia no pé, blusa de manga comprida, mas toda adornada de ouro e joias preciosas. E ali ela, olhando com os seus empregados, já tinha identificado que essa mulher era uma frequentadora de igreja protestante, que não cabe aqui eu citar o nome da denominação para não expor, tá? A vida das pessoas. Nem dessa ex-feiticeira eu irei citar. Hoje ela é uma grande missionária e viaja para vários locais, tanto do país como para fora do país, para pregar o evangelho a toda criatura e também para dar esse testemunho. Dois testemunhos, mas esse foi o marco da sua conversão, tá? E aí ela identificou que essa mulher era que, na verdade, o Espírito chama de Bíblia, né? Chama o crente, o cristão protestante de Bíblia. E aí ela foi até a feiticeira, essa suposta serva do Senhor, que na verdade não era uma serva, era mais que uma Jezabel, né? Da vida, dos dias atuais. E aí o que aconteceu? Ela pediu para essa feiticeira fazer um trabalho de bruxaria que ela queria seduzir, conquistar e casar com um homem. Só que esse homem era um homem de Deus, era um pastor. E ainda por cima um pastor casado. A louca, né? Loucura. Loucura pura. E aí a feiticeira pediu para ela entrar, consultou, deu a direção do que precisava. Disse que precisava de uma peça de roupa do referido pastor casado. Não importa se fosse uma cueca, uma meia, uma gravata, uma camisa, uma calça. Enfim, tinha que ser uma peça de roupa dele. Não precisava ser uma peça usada, que ele tivesse acabado de usar para lavar, colocar para lavar. Podia ser uma peça limpa. E aí essa suposta serva, na verdade serva de Satanás, né? Não teve tempo de se arrepender. Aliás, só Deus é que sabe se teve ou não, né? Tempo de se arrepender. Mas nesse momento não se arrependeu. Ela se aproximou da esposa do pastor na igreja,
fez amizade. E a esposa do pastor, toda inocente, tratando bem a ovelha de Cristo, começou a ficar íntima da esposa do pastor, começou a se aproximar, viraram amigas. A Jezabel, o espírito de Jezabel faz isso, né? Ele não só seduz homens, mas seduz mulheres também. Aí o que aconteceu? A esposa do pastor uma vez convidou a referida mulher para ir à casa deles, tomar um café da tarde. E aí a mulher foi. Chegou lá, ela distraiu a esposa do pastor. O pastor não estava em casa, estava na igreja fazendo a obra de Deus. Estava só ela, as duas juntas. E aí se distraiu. Deu tempo dessa suposta Jezabel, né, suposta serva do Senhor, ir no quarto do casal, do pastor e da esposa. Abriu uma das gavetas e pegou lá uma peça de roupa do pastor. Colocou na bolsa. Aí veio a esposa do pastor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí continuaram a conversa, tomaram café, se despediram. Por isso também, muito cuidado com quem você bota dentro da tua casa, hein? Muito cuidado. Não é porque é irmãozinho de igreja que você tem que sair abrindo a porta da tua casa, tá? As raposinhas, hein? As raposinhas que vêm e destrói as vinhas. Desconfia daquela pessoa que insiste muito em querer ir na tua casa. Isso não é de Deus, não. Isso é obra satânica, tá? Espírito de Jezabel. Aí o que aconteceu? Ela pegou a peça do pastor, que eu não me lembro agora qual foi a peça, tá? E levou lá para o local que a feiticeira trabalhava. Servia lá aos espíritos. E aí foi fazer. Pediu para deixar, liberou a mulher pagou adiantado, até pagou, porque a mulher era rica. Pagou adiantado o trabalho que seria realizado. Só que esse pastor era um homem de Deus, era um homem que estava com a vida no altar. Era um homem que só tinha olhos para sua esposa. Era um homem fiel. Era um homem temente a Deus. Era um homem que cuidava bem das ovelhas de Cristo, cuidava bem da obra, cuidava bem da igreja. E aí, quando a feiticeira foi fazer o trabalho com a peça da roupa do pastor, ali o próprio Deus falou com a feiticeira. E ela quase ficou cega. Que ela viu um clarão na hora que ela estava fazendo o feitiço. E ali ela se prostrou. E sabe o que aconteceu, queridos? Ao invés da peça de roupa do pastor queimar no ritual satânico, essa suposta serva tinha ido viajar, pegou a estrada com seu carrão, com os seus ouros, adornada de joias preciosíssimas. E no meio da estrada, ela estava em alta velocidade. Isso foi no momento que a feiticeira estava executando o feitiço, tá? Essa mulher perdeu o controle da direção, capotou e o carro pegou fogo. Ela morreu queimada. Só foi possível identificar essa mulher por causa das joias que ela usava, tá? E foi assim que essa feiticeira se converteu ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
e de tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, eu não sei se você é um feiticeiro, se você é uma feiticeira, se você se envolve com as práticas do ocultismo, seja magia branca, magia negra, da baixa ou da alta magia, não importa. Se você é um adivinho ou uma adivinha, não importa. O que importa agora, largue essa prática. Se renda enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. E você, que de alguma forma no passado já se envolveu com tais práticas e rituais, peça perdão a Deus. Se arrependa. Não seja negligente. Não seja negligente. O que importa é a vida eterna. E você também que consulta os espíritos, que invoca os mortos, isso é chamado de necromancia. Isso também é abominação aos olhos do Senhor. Larga essa prática, tá? Deus te ama muito, como está escrito em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não sofra, mas tenha a vida eterna. Valorize o que Cristo fez por cada um de nós. A vida eterna é a joia mais preciosa que podemos ter. Tudo aqui nessa terra passa. Ainda que você use esses meios para o bem, não é para o bem, porque esses espíritos são enganadores, eles causam confusões, porque o ladrão só veio para matar, roubar e destruir, porém Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Nunca se esqueça disso. Medita na palavra, vai conhecendo, vai conversando com pessoas que tenham entendimento, que tenham o Espírito Santo. Tire suas dúvidas, ore a Deus para se revelar através da palavra dele. Tá? Porque não adianta, até você que está dentro da igreja, está até fazendo a obra, não adianta fazer a obra. Como a gente viu no exemplo da igreja em Tiatira, se você é conivente com uma mulher, com um homem, que induz o povo de Deus a pecar, a se prostituir, a exercer a idolatria, a feitiçaria. Você também, homem e mulher de oração, até intercessores, que fazem orações de feitiçaria. Não, Deus não deu a direção o que orar. Ore a palavra. Ore para que a vontade de Deus prevaleça. Não sai fazendo oração de qualquer maneira. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que as orações são verdadeiras feitiçarias. Tome muito cuidado. Muito cuidado. Eu até citei, né? Homem e mulher de oração e intercessores. É dificílimo ter um intercessor que vai fazer uma oração de feitiçaria. Deus vai... Quem é intercessor, Deus fala claramente com o intercessor. Deus vai mandar a pessoa calar a boca. Eu vou dizer um exemplo. Agora eu vou citar sobre a minha própria vida. Quando eu era de outra igreja, dia de sábado tinha a reunião da consagração e eu fazia parte do ministério de intercessão. Eu sempre fui mulher de oração desde pequena e sou uma intercessora, eu não tenho vergonha de dizer isso.
Tem momentos na minha vida, nesses anos aí que eu tô em vida, que Deus uma época usa mais, outra época usa menos. Os intercessores têm épocas que Deus dá um certo descanso, mas orar, a gente nunca deixa de orar, porque é mandamento, orai sem cessar, vigiai e orai a todo tempo. Jesus manda, mas interceder mesmo, é só com direção mesmo divina, não é por mim ou por ti, ou por você mesmo falando. É por Deus. É Deus que levanta intercessores para Ele. E aí, eu fui à reunião da consagração, sábado de manhã. Isso já tem quase... Não, já deve ter quase 15 anos isso. Aí eu fui para a parte mais alta do templo, né? Intercessor gosta dos ares, né? São verdadeiras águias. Sobem, voam, tem olhar de águia, asas de águia, vai. E vai lá pro cume, né? Pro cimo do monte. E aí o que aconteceu? Eu fui... Antes de eu interceder pela igreja, eu resolvi interceder por mim. E aí eu fui pedir por mim, para Deus, feliz da vida. Deus me deu uma repreensão. Eu não esqueço até hoje como Deus falou comigo. Eu cheguei a chorar. Eu fiquei muito envergonhada. Eu estava preocupada com uma situação na minha vida, uma questão profissional, e eu fui orar por essa questão. E Deus falou claramente comigo: olha aqui, eu não te trouxe aqui em cima para orar por você. Eu te trouxe aqui para você orar pela minha igreja. Cuida da minha igreja, que eu cuido de você. Aí eu, tá bom, Senhor, me perdoa. 1000 perdões. Comecei a orar pela igreja. Então, queridos, quem é intercessor pode até tentar fazer uma intercessão que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Pode até, sem má intenção, tentar fazer uma oração de feitiçaria, mas Deus não deixa. Quem é intercessor de verdade só ora o que Deus quer, o que Deus manda. E o servo prudente, né, o que tem juízo, é claro que ele vai obedecer ao seu Senhor, né? Longe de nós sermos desobedientes. Eis que vos coloco diante de ti 2 caminhos, da bênção e da maldição. Você que escolhe, né? O livre-arbítrio nesse sentido está aí. Mas servo e serva não tem livre-arbítrio. Tem que fazer a vontade de Deus, do Todo-Poderoso, que é boa, perfeita e agradável, tá? Então eu encerro aqui que esse meu mais um pequeno testemunho que eu dou, né, de experiência com Deus. Eu creio que, se Deus permitir, eu irei contar ao longo aí dessa trajetória, até eu partir ou até Deus vir me buscar, Jesus, né? Eu irei contar algumas experiências que eu já tive aí com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. É maravilhoso. Vale a pena, tá? Fazer a vontade de Deus. Vale a pena ser servo e serva. Mas, mais uma vez, não seja conivente com o erro, tá? Oriente, repreenda, ore, tá? Se afaste, porque tem pessoas que não querem mudar. Então você tem que se afastar, tá? Como está escrito em 2 Tessalonicenses, tá bom? Não podemos fazer as coisas de Deus de forma desordenada. Deus não se agrada, tá? Daqueles que agem desordenadamente, tá bom? Deus te abençoe e te guarde.
Não fique chateado, não fique triste. É momento de se consertar, tá? Todos nós, a cada dia, temos que nos colocar diante de Deus, nos arrepender, pedir perdão, liberar perdão, se santificar. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, tá? Tá bom? Graça e paz.